Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e para nossa aula de hoje nós vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Vamos orar para a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pois hoje, Pai, Tu está nos ensinando sobre a Tua lei. Obrigado, Senhor, nos ajude e nos preencha com o Teu Espírito para que então venhamos ser capazes de cumprir tudo que a Tua lei determina, Pai, para que venhamos amar a Tua lei verdadeiramente. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vimos até então o perfil do crente, todas as bem-aventuranças. O primeiro ponto de Jesus foi ele caracterizar o perfil do crente, o que o crente é. O crente ele é humilde de espírito, ele chora, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, pacificador e ele é perseguido por causa da justiça e ele é puro de coração. Após, na verdade, a oitava bem-aventurança, lembrando, ainda é a consequência pelo crente ser o que ele é. A consequência pelo crente ser o que ele é perseguido por causa da justiça. E depois dele recitar todas essas características que circundam o crente, ele passa agora a explicar como o crente ele manifesta o que ele é. Ele é essas coisas, agora como ele manifesta? Sendo sal da terra e luz do mundo. Após isso, agora devemos a próxima pergunta. Devemos ser retos, certo? Ok. Devemos ter retidão conforme a sua palavra, certo? Então, no que consiste essa retidão? Como assim? O que é ser certo? O que é ser reto? O que é ser um crente? O crente, ele é puro, ele é reto. Mas o que é ser puro e o que é ser reto? Qual é o caráter dessa retidão? Há uma relação entre a nossa doutrina e a lei. E essa relação ela é muito importante. Primeiramente, um ponto importante a se ressaltar. Esse discurso foi feito aos judeus. Dito isso, foi feito propriamente ao povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel, eles estavam esperando supostamente um Messias que cumpriria as profecias do Antigo Testamento. Não é? O Antigo Testamento é cheio de profecia. E esperavam um Messias que cumprisse essa profecia. A primeira profecia é a vinda do Messias. Então, só que eles esperavam um Messias político e militar. Um Messias que viesse para cá, estabelecesse um reino terreno. Um Messias que viesse para cá e tirasse o governo atual que estava dominando lá e talvez até muitos achavam que ia ter derramamento de sangue, que o Messias viria para promover uma guerra contra aqueles que estavam no poder. Então, claramente, aqui Jesus ele quebra todas essas expectativas. Por quê? Ele vem, mas ele vem com a sua lei e ele vem como rei. Só que a sua lei, o seu reino que ele apresentou, não era compatível com a ideologia do povo da época. Era completamente diferente de tudo que eles esperavam. Muito menos as suas ideias eram esperadas. Não batia nada. O seu discurso não abrangia viés político. Seu discurso não abrangia viés sociais. Seu discurso não abrangia viés militares. O povo vai pensar o seguinte: se ele é tudo isso, por que não tem nada em seu discurso sobre a lei? Se ele é tudo isso, por que não tem nada em seu discurso sobre poder? Assim, provavelmente eles pensavam, principalmente os fariseus. Então Jesus ele
prevê todos esses pensamentos. Jesus prevê aqueles pensamentos que os fariseus provavelmente poderiam pensar. Será que esse homem ele é contra a lei? Será que, através desse seu discurso, ele não vai falar nada sobre a lei? Será que realmente ele não liga para a lei? Será que ele veio tirar a lei? Será que ele veio aqui para tentar acabar com a nossa lei que trazida por Moisés? Então, pensamos primeiro no básico. Jesus ele reforça aqui tudo quanto ele ensinaria está em perfeita harmonia com o Antigo Testamento. Ele afirmou tanto positivamente quanto negativamente. E principalmente contra os fariseus e suas crenças. Por que agir assim? Afinal das contas, o que é esse texto aqui que a gente está lendo? Isso é uma espécie de introdução. Mas para que essa introdução? Precisa dessa introdução? Precisa. Porque olha o discurso de Jesus. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os que choram. Olha só tudo que ele disse até aqui. Então Jesus trouxe muitas dúvidas e muitas confusões a todos. E até hoje pessoas sentem dúvida e confusão a partir desse texto. Jesus era uma pessoa incomum. Por que ele era incomum? Ele não era fariseu. E ele também não foi treinado por fariseu como era costume na época. Um fariseu, geralmente, quando ele se tornava um fariseu, é porque ele foi treinado por um fariseu. Ele também não frequentou as escolas costumeiras da época. Por isso, as pessoas se perguntavam, de onde vem esse sujeito que faz pronunciamentos tão dogmáticos, tão fortes? De onde que vem essa pessoa? O que significa tudo isso que ele está falando? Jesus ele chegou na posição de mestre não através dos meios habituais da época. E isso era um grande problema. Um grandíssimo problema. Uma pessoa se passar por mestre, não era fariseu, não frequentou os ensinos da época. E aí? Isso na época era um grandíssimo problema. E para piorar, como se não desse para piorar, Jesus, ele andava com publicanos, Jesus andava livremente com pecadores notórios, pecadores que o pessoal olhava assim, claramente viam pecadores. Reclinava-se e comia com eles, comia com esses pecadores. Além de criticar o regulamento dos oficiais e as suas práticas. E não só isso, como as atitudes de Jesus ainda eram muito chamativas. Então imagina, isso gerou muita coisa na cabeça do povo, muita coisa. Como Jesus não acredita na lei, ele quer remover a lei. Será que o ensino que ele está trazendo é uma novidade absoluta, é algo completamente novo? Um reino jamais nunca visto antes? Será que ele veio trazer a nova lei do reino? Será que ele veio trazer um novo caminho para Deus? Será que ele está rejeitando agora completamente o passado? Jesus ele diz, não. Ele prevê esses pensamentos. Ele prevê esses pensamentos e antes mesmo desse pensamento ele já rebateu esses pensamentos com uma objeção. Eu não vim remover a lei. Não pensem. Olha aí, ó, ele ainda diz aqui, ó, não pensem. Tá escrito, não pensem. Jesus estava prevendo esses pensamentos. E por ele prever esses pensamentos, ele mesmo diz, não pensem que eu vim remover, abolir a lei e os profetas. Então, o primeiro ponto que ele vai citar aqui, vamos lá. A nossa aula de hoje vamos falar sobre dois princípios básicos. Dois princípios básicos. Primeiro, ele fala que toda a doutrina dele está em perfeita harmonia com a do Antigo Testamento. Ele viu que o povo ficou perplexo com todo esse ensinamento. Então ele veio explicar a situação, ele veio introduzir. Segundo tópico, que os seus ensinos estão em completo desacordo com os dos escribas e fariseus. Então vamos lá. Por que ele abre esse parênteses? Por causa desses pontos. Porque ele prevê esses pensamentos. E ele diz, não pensem que eu vim abolir. Não pensem. Vocês que estão pensando, não pensem. Então, por que esse desacordo com os escribas e fariseus?
Porque é muito simples. O que os fariseus acreditavam era completamente desalinhado com os ensinos de Jesus. Eles tinham uma interpretação completamente equivocada das Escrituras. Por isso que eles não entenderam a vinda de Jesus nem no fim. Eles não entenderam. Porque a sua interpretação era completamente equivocada. Eles entendiam de uma forma completamente errada todo o ensino de Jesus. Não de Jesus, do Antigo Testamento. E não só isso, como a gente ainda tem um terceiro princípio acontecendo aqui. Também fez afirmações negativas. Ele não apenas se contentou em firmar a sua doutrina, mas criticou a doutrina oposta. Ele somente não veio firmar a sua doutrina dizendo que eu não vi abolir a lei e os profetas, mas vim cumpri-las, a ponto de que nada será removido da lei até que os céus e terra passem. E ele diz mais, ele vai contra, ele diz lá no versículo 20, a não ser que a sua justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então ele ainda criticou a doutrina oposta. Ele impactou em muitas autoridades religiosas, ele desmascarou essas autoridades. Jesus criticou pesado e muita frequência. Muita frequência ele criticou. Sabe? Muitos ensinam que não, a gente não tem que debater essas doutrinas, a gente não tem que debater com tal religião, porque cada um tem sua crença, a gente tem que respeitar a crença do outro. Onde que Jesus ensinou isso? Onde que na Bíblia Jesus ensinou que eu tenho que respeitar essa escolha das outras pessoas? Onde na Bíblia está escrito que eu devo respeitar a religião de outras pessoas? Jesus nunca ensinou isso. Nunca. Antes, ele não nos ensinou que a gente não tinha que debater diferenças doutrinárias, que a gente tem que ser amigável, juntar forças. Jesus diz jamais, jamais. Isso é ecumenismo. A gente já estudou sobre isso. Ecumenismo é união de religião, é união de doutrina, não. Antes, ele diz que nós devemos criticar o erro, combater o engano. É chegar para o irmão e falar, meu irmão, não tem nada a ver com a sua doutrina. Tem nada a ver com a sua doutrina aqui. Eu vou criticar sim. Porque a questão não é doutrina aqui. A questão é o que você está fazendo, o que você acredita é contra a verdade do Senhor. E pronto, tá errado. E é bater de frente. Tá errado. E você está ensinando os outros o mesmo. Você também está ensinando os outros essa doutrina errada. E tá errada. Jesus denunciou esses erros, ele denunciou os hipócritas, ele denunciou os mau caráter, ele denunciou os falsos mestres, ele denunciou as falsas interpretações. A defesa do evangelho é importante. A defesa da denúncia é bíblica. Então, que tenhamos em mente, Jesus nunca ensinou respeito a outras religiões, Jesus nunca ensinou respeito a outras crenças. Antes, ele ensina a defesa do evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Está escrito: estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Percebe-se? Aqui me encontro para a defesa do evangelho. Então aceite, você, cristão, que essas doutrinas devem ser combatidas, devem ser confrontadas, devem ser denunciadas, devem ser repreendidas como falsas e enganosas. Agora vamos repassar os princípios aqui. Vamos repassar com mais calma esses princípios. Vamos primeiro ver o lado negativo. Como assim? Primeiro, versículo 17. Lado negativo. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Segunda metade do versículo 17, o positivo. Eu vim para cumpri-la. Vamos lá.
Onde que isso aparece? Aparece, obviamente, aqui. Aparece também em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz: assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Viu só? Apareceu a lei e os profetas aqui. O que é a lei e os profetas? Já pararam para pensar? A lei e os profetas aparecem também em mais outras passagens da Bíblia. Romanos, capítulo 13, versículo 8, que diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aqueles que amam seu próximo têm cumprido a lei. Aqui ele falou só a lei. Vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 44. O que ele diz aqui no versículo 44? Então disse-lhes: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está ao meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Dito isso, possuímos aqui algumas características. Primeiro, vamos ver a palavra lei. O que é essa palavra lei aqui? O que Jesus está se referindo à lei? Primeiro, a gente tem que dividir em três. Tem várias subdivisões nessa história, então vamos separar a lei e da lei vamos agora subdividir ela em três categorias. Primeiro, lei formal. Segundo, a lei moral. E terceiro, a lei judicial. Perdão, falei errado ainda. Lei moral, lei judicial e não é lei formal, é lei cerimonial. Então, nesse caso, vamos falar primeiro sobre a lei moral. Os 10 mandamentos. É isso. A lei moral são os 10 mandamentos. São os 5 livros de Moisés, aquilo que é a lei moral. Não matarás, não adulterarás, adorarás a Deus sobre todas as coisas, não farás falso testemunho, não farás esculturas e ídolos para você. Então Jesus, ele não veio revogar esse aspecto, nem as demais leis. Quando ele diz, eu não vim abolir a lei, ele está falando, eu não vim abolir a lei de Moisés. Eu não vim abolir os ensinamentos e as leis trazidas pelos antepassados. Não. Jesus, ele está se referindo propriamente a qualquer lei dada por Deus no Antigo Testamento. Ele está dizendo, eu não vim abolir essas leis. E os profetas? Profetas, ele fala tudo que é profético. Isaías, Zacarias, Jeremias, Amós, Abacuque, todos os profetas, Malaquias, todos os profetas, Daniel. Então, ele está dizendo, eu não vim abolir a profecia dos profetas. E nenhum ensinamento do que eles falaram. Os profetas ensinaram tal coisa, eu não vim abolir. Se um profeta ensinou tal coisa, eu vim cumprir aquele ensinamento do profeta. Se um profeta profetizou tal coisa, eu vim cumprir o que aquele profeta profetizou. Há dois aspectos aqui. Os profetas ensinavam a lei e eles interpretavam e aplicavam ela. Ou seja, eles tinham por tarefa, obrigação básica, de chamar o povo de volta à verdadeira compreensão da lei. No capítulo 4 de Mateus, logo após a volta de Jesus do deserto, qual é a primeira coisa que Jesus fez? Chegou às pessoas e o que ele disse? Arrependam-se, pois o reino dos céus está chegando. Exatamente o que os profetas falavam. Arrependam-se. Está cumprindo um papel de profeta. Então, Jesus está dizendo, eu não vim revogar seus ensinos. Eu não vim revogar o que eles faziam. Eu não vim revogar nada disso. Eu não vim revogar suas profissões. Não vim revogar nada. Ou seja, a lei e os profetas, quando ele diz a lei e os profetas, ele está se referindo à totalidade do Antigo Testamento, o seu total. Revogar, do grego, é anular, eliminar, derrubar. Ou seja, ele não veio anular, ele não veio descartar o Antigo Testamento. Ele veio cumprir. Na cabeça dos fariseus e dos escribas, Jesus era contra a lei. Contra Abraão, contra Moisés, que ele estava pervertendo a lei, que ele era inimigo de Abraão.
trazendo uma nova doutrina oposta àquilo trazido pelos antepassados. Agora, entraremos no aspecto positivo. Eu vim para cumprir. Cumprir, não no sentido de finalizar ou acabar. Talvez você tenha pensado, ele disse que veio para cumprir. Dito isso, ele já cumpriu. Não. Vamos lá. Cumprir no sentido aqui não é finalizar ou acabar. Nem mesmo acrescentar coisas. Ele não veio acrescentar coisas. Muita gente acha que Jesus acrescentou novas leis. Muita gente acha que o Novo Testamento são leis que foram acrescentadas ao Antigo. Ele não acrescentou nada. Antes, a palavra ele tem sentido de reforçar, ratificar. É no sentido de obediência que ele está falando aqui, é no sentido literal. Onde ele diz que quando ele diz eu vou cumprir, significa que ele vai levar até as últimas consequências de tudo que foi dito no Antigo Testamento e declarado na lei de Moisés e nos profetas. Ou seja, ele não veio desobedecer a lei, mas ele veio cumprir a lei. Qual é o verdadeiro ensinamento dele a esse ponto? O versículo 17 e 18 são vinculados por aqui, ó. Mateus 5, eles são vinculados pelo seguinte. Digo a verdade. Digo a verdade. Então, quando ele diz digo a verdade, ele diz, em primeiro ponto, a lei de Deus tem um caráter absoluto. Jamais poderá ser alterada. Nem ao menos modificada no mais leve grau, até que os céus e a terra passem. Por quê? Porque ele disse, eu digo a verdade. Segundo, ele disse que não veio para revogar, certo? Modificar ou destruir a lei e os profetas, certo? Sim, ele veio cumprir. Em outras palavras, a lei e os profetas, em sua totalidade, apontavam para ele e teriam cumprimento em sua pessoa, até nos menores detalhes. A lei ia se cumprir nele. As profecias iam se cumprir nele. Apenas observe as citações de Jesus no Antigo Testamento. Observe a atitude dele para o Antigo Testamento. Perceba a forma que ele trata o Antigo Testamento. Perceba no deserto Jesus usando o Antigo Testamento contra o inimigo. Perceba a forma que Jesus utiliza o Antigo Testamento em todo o seu evangelho, nos 4 livros. A atitude dele sucinta muito sobre a nossa atitude para com Jesus Cristo. O Antigo Testamento para Jesus era extremamente importante. Jesus tinha o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Uma pergunta clara a se fazer para quem estiver assistindo. Qual a sua relação com o Antigo Testamento? Eu acho muito engraçado, porque antes eu era o tipo de pessoa que eu achava o Antigo Testamento um saco. E muitas pessoas olhavam assim para mim e falavam, cara, por que você não lê o Antigo Testamento? Eu olhava para essas pessoas e perguntava. Ela dizia, mano, porque o Antigo Testamento é muito só história, texto, é meio chato de ler. Tipo, geralmente ninguém gosta de ler o Antigo Testamento, as pessoas pulam direto pro Novo. Uma coisa, eu aprendi com esse ensino. Eu digo porque eu aprendi com esse ensino. A nossa relação com o Antigo Testamento diz muito sobre nós. Muito. Então, se não seguimos, cremos, se a gente duvida do Antigo Testamento e a gente não dá a sua devida importância, se na nossa cabeça a gente acredita que não, o Antigo Testamento é passado, o que está no Antigo Testamento não vale mais, se nós temos esse tipo de pensamento, então estamos fazendo essas coisas de forma completamente errada. Estamos fazendo isso ao Filho de Deus.
Estamos dizendo que o Filho de Deus não tem importância. Estamos dizendo que as palavras da boca de Jesus não são nada. Não valem nada. João 10. Versículo 35. Que diz para nós: se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo? Assim se cumprirá tudo nos mínimos detalhes. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizam, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possa saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que isso tem a ver? As obras dele testificam muito. Quantas vezes a gente já reparou as obras de Jesus? E as obras testificam exatamente o ponto que ele está querendo apontar aqui. Eu não vim abolir a lei. O problema é que os fariseus acreditavam realmente que ele veio aqui para querer se revolucionar, se revoltar contra tudo quanto foi previsto. Ele está dizendo, não. As minhas obras testificam o contrário. Olha o quanto o Antigo Testamento é valioso para mim. Observe o quanto que a lei de Moisés é muito valiosa para mim. Para hoje, nós acreditarmos, ou em muitos casos pregar, não digo todos, tá? Mas em muitos casos eu acredito que tem gente que prega isso, que o Antigo Testamento é passado. Passou. Então, aprendamos isso. Agora, vamos lá. Vamos ver exemplo das profecias que Jesus supostamente diz ter cumprido. Pra gente ver. Nascimento de Jesus e a sua vida. Eu não vou abrir livro por livro. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Lá fala exatamente sobre a profecia do nascimento de Jesus e a sua vida, propriamente. Isaías, capítulo 42, versículo 3, fala totalmente sobre a vida de Jesus, sobre como seria a sua vida. Isaías 53 fala da descrição de Cristo, como ele era, como que ele ia ser um homem que, sabe, que não teria toda aquela beleza, não teria todas essas coisas, aquele homem que a gente olharia e não daria nada por ele. Também Salmos 22 fala a perfeita descrição da sua morte. Você sabia disso? Salmos 22 é a descrição perfeita de como aconteceu a morte de Cristo e a sua crucificação. E mais, o versículo 23 fala sobre a sua vinda e o versículo 24 sobre a sua ressurreição. Sabia disso? Então, Cristo, ele cumpriu tudo nos mínimos detalhes. No mínimo dos mínimos detalhes ele cumpriu. Então, Atos 2, versículo 16. A gente pode ver a descida do Espírito Santo, a inclusão dos gentios. Jesus predestinou que ele também iria incluir os gentios, ele incluiu. E a descida do Espírito Santo comprova isso. Pois bem, veremos agora como Cristo cumpriu a lei. A gente viu agora como ele cumpriu os profetas, seguindo propriamente cada detalhe de tudo quanto foi profetizado. Agora veremos como ele cumpriu os profetas. Como ele cumpriu a lei cerimonial. Como? Primeira coisa que você vai se perguntar, lei cerimonial? Exatamente. Lei cerimonial é aquela lei onde uma pessoa ela cometia, ela ficava impura, precisava realizar um sacrifício. Cometia um pecado, realizava um sacrifício.
Era sempre assim, sempre que uma pessoa ela cometia um erro, um tal pecado, ela precisava praticar um sacrifício por aquele pecado. Dito isso, como ele cumpriu essa lei? Ele cumpriu essa lei cerimonial? Cumpriu. Ele cumpriu em sua vida, morte e ressurreição. A partir do momento da sua morte na cruz, ele cumpriu a lei cerimonial, sacrifício com sangue. Como foi predito por João, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele foi chamado de Cordeiro. Ele cumpriu a lei. O castigo do pecado não é a morte? É. A lei estava sendo cumprida? Não. Porque as pessoas estavam pecando, mas não estavam pagando. Ou seja, muitos precisavam pagar por esse pecado. Alguém tinha que pagar pelo pecado dessas pessoas, de todos. Alguém precisava pagar. Foi por essa razão que Cristo morreu. Foi por esta razão que ele cumpriu o seu sacrifício. Ele recebeu no próprio corpo dele a penalidade da lei contra o pecado. Humano. Ele sofreu como cordeiro. Agora você entende por que diz que ele pagou pelos nossos pecados? Olhemos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Olha o que está escrito. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha que coisa linda. Um único sacrifício, pagando pelo pecado de todos. Mais uma vez, será que ele veio abrogar a lei mesmo? Segundo, como ele cumpriu a lei cerimonial? A gente acabou de falar, perdão. Como ele cumpriu a lei moral? Ele cumpre essa lei como nenhum outro homem na face da terra jamais foi capaz de cumprir e jamais será capaz de cumprir. Cristo, ele nunca violou nenhum mandamento. Ele viveu de uma maneira impecável. Impecável. Exemplo disso? Ele foi além. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter ídolos. Guardar o sábado. Honrar pai e mãe. Não matar. Não adulterar. Não roubar. Não cobiçar. Ele viveu impecável. Ele foi um homem perfeito. E ele não só cumpriu o perfeito, como também sofreu o seu castigo. Até nisso ele cumpriu a lei. Quando ele se ofereceu como sacrifício, ele pegou a punição da lei, que não estava sendo cumprida, que alguém precisava pagar por esses pecados, e tomou para si e pagou. Até nisso. Ele pagou pelos todos os pecados e sofreu a ira de Deus sobre si. Quem não cumpria era maldito. E a punição era a morte. E nisso ele cumpriu. Tudo ele cumpriu. Não vamos falar agora sobre a lei judicial. Porque a lei judicial envolve muito, por exemplo, as leis governamentais. Mas eu garanto que ele cumpriu as leis judiciais também de uma forma como nenhum outro. A segunda milha, por exemplo. Então, não somente as duas primeiras. Vamos lá. Terceiro ponto. Não somente esses dois primeiros pontos, ele não somente cumpriu a lei cerimonial e não somente cumpriu a lei moral, como ele escreveu essa lei no nosso coração. Ele escreve essa lei no nosso coração. Ele nos dá a capacidade de cumprir essa lei. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26.
versículo 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Tá vendo? O que ele está escrito? Ele vai nos trocar e nos dar um coração de carne e ele nos fará capazes de cumprir a sua lei. Olha só que lindo. E ele diz mais. Jeremias. Ele diz aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Ele diz: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, e apesar de ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, chegará o dia que ele fará uma nova aliança. E ele fez essa nova aliança. Ele diz, não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados. Entende? Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Jesus, ele põe a lei no nosso íntimo. Ele escreveu nos nossos corações a lei. Agora, como Cristo cumpriu os profetas? Bom, a gente já falou bastante sobre. Primeiro, reforçando as direções e as exortações dos profetas. Faziam com seu povo. Fazendo o mesmo. Não foi o que a gente viu? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele fez isso. Assim como os profetas. O segundo, cumpria em sua vida e seu ministério tudo que os profetas prediziram em sua vida. A gente já viu também. Assim ele cumpriu os profetas. Muitos exemplos. Mateus 23, capítulo 13, Zacarias 11, versículo 12, e muito ele fez isso. É assim que ele cumpriu a lei. Ele faz uma defesa. Vocês distorcem a lei. Vocês não entendem a lei. Como assim? Percebe-se que aqui ele está dizendo, eu cumpro as profecias, eu cumpro a lei, é vocês que não cumprem, é vocês que não fazem. Eu estou exatamente aqui para cumprir os profetas. Mas vocês distorcem tudo. Aí você vai perguntar, mais uma vez, por que ele fez toda essa introdução? Por causa disso. Por causa disso. Ele está se defendendo aqui. É vocês que são inimigos da lei, e não eu. Vocês que distorcem a lei, não eu. Vocês que descumprem a lei, não eu. Eu vim para cumprir. Eu vim para pagar por aquilo que vocês não pagam. Cristo, ele mostra a importância do caráter da lei. Ele mostra que ele eleva e ama a lei, e não como os profetas e os fariseus. Ele mostra o caráter absoluto da lei ao dizer: nenhum tio e nenhum ponto do i será removido da lei até que céus e terra passem. E isso nos concerne uma afirmação muito importante sobre o futuro. Que esta era passará. Tudo que existe hoje passará. Tudo. E que enquanto os céus e a terra estiverem em seu lugar, nada da lei será retirado. No sinal hebraico, o ponto do i, ele é uma coisa muito pequena, tipo assim, eu não diria insignificante, mas é uma coisa minúscula. Mas que uma vez que você remove esse ponto, todo um contexto pode ser alterado por causa desse pontinho. Então ele está dizendo, nem esse pinguinho do i vai ser removido. Nem isso. Toda a existência não terminará sem que tudo, até que o menor dos preceitos da lei, seja cumprido. Lucas, para fim desse texto, para que eu devo saber tudo isso? Qual é a minha relação com a lei? É muito simples. Primeiro, o crente jamais está debaixo da lei no sentido de que a lei é um pacto de obras. Entenda o seguinte,
Cuide com o legalismo. A quantidade da salvação em destaque. Tem gente que segue a lei, mas não da forma que é correta. Faz exatamente como os fariseus, interpretam errado. Os fariseus seguiam a lei de Moisés? Seguiam. Mas por obras. Entende? Como se a quantidade que eu obedeço à lei vai me determinar a quantidade da minha salvação, mas não é isso. Cuide. Jesus, ele observava a lei, mas ele sabia que não era por obras. Então, os judeus interpretavam mal essa lei. Tanto que foi acrescentado mais de 600 leis a mais do que já tinha. E eles achavam que para ser aceito, tinham que obedecer de forma precisa cada uma dessas leis. Exemplo da comida, do sábado, da prática pesada. Era uma prática pesadíssima. Então, Romanos fala muito sobre isso. Sobre ser aceito pela fé e não pelas obras. E Gálatas 3 também argumenta muito bem sobre isso. Então, o crente agora ele foi libertado dessa maldição. Então entenda, não é por obras. A salvação não é por obras e da obediência à lei. Segundo, cuidar do antinomianismo. O que é antinomianismo, Lucas? Que diacho de palavra é essa? Vamos lá. Antinomianismo é completamente o inverso do que seria aqui o legalismo. São as pessoas que tentam tirar a lei. Acham que a graça e a lei não tem nada a ver uma coisa com a outra. E que a graça ela anula completamente a lei. E assim, abusam da doutrina da graça a fim de levar uma vida miserável, completamente pecaminosa. Por quê? Porque Deus é graça. Eles levam uma vida frouxa, indolente, que não precisa se preocupar em obedecer toda a lei, não precisa se preocupar em obedecer tudo que está na Bíblia, porque a graça de Deus é maior e ele perdoa tudo. O tanto de crente que acredita que Deus é amor. Pronto, é tudo isso que eu preciso. Se Deus é amor, pronto, é isso. Eu posso fazer o que eu quiser, ele ainda vai me amar. E vai me perdoar. Não é assim que funciona. Claramente não é assim que funciona. A gente não pode supervalorizar a lei. Isso é legalismo. Porque estamos sobre o pacto da graça. Mas também não podemos usar a graça como desculpa para viver uma vida frouxa. Isso não indica que a gente não deve seguir a lei. Entende? É errado pensar que a lei se opõe à graça, pelo contrário. Vamos lá. O propósito da graça inteira, em um certo sentido, é apenas capacitar-nos a observar a lei. Graças à graça do nosso Senhor, nós somos capazes de observar a lei. Graças a ela. Cristo ele veio trazer esse equilíbrio. Ele veio nos livrar desses dois. Veio nos livrar do antinomianismo e veio nos livrar do legalismo. Ele veio justamente nos mostrar como interpretar e ele veio nos capacitar a cumprir a lei. Essa é a defesa de Cristo. Muitos dizem que o Antigo Testamento não é mais válido, como a gente viu. Então, pense comigo. Como você enxerga o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele praticamente ele está ali explícito, completamente à mostra no Novo Testamento. Claramente a pessoa olha para o Novo Testamento e consegue ver o Antigo. Aí você vai pensar, e o Novo Testamento ele está no Antigo Testamento? Está sim. O Novo Testamento ele está ali escondidinho no Antigo, mas dá para ver. Ele está escondido, mas dá para ver. Martinho Lutero, ele disse, não somente a Escritura, mas toda a Escritura, por completo. Então vamos lá. Além de cuidar desse ponto, cuide da sua relação entre a graça e a lei. Há um perigo em achar que a santificação é uma experiência que se deve receber. Pois, se você concebe a graça que afirma receber, você diz, eu estou sob a graça do meu Senhor, mas não leva uma vida de observância à lei, não leva uma vida realmente voltada ao Senhor, então você não recebeu graça nenhuma. Não recebeu nenhuma graça. A graça, ela justamente nos livra da maldição da lei. E nos dá força para observar a lei e a ser reto, assim como era Cristo.
Ah, eu estou sob a graça da lei, mas não observo a lei. Então não tem graça. Entende? Reflita. Como você observa o Antigo Testamento? Reflita. Jesus, ele quer que a gente se torne filho dele. Como? Tendo fome e sede de justiça, fome da lei, amando a lei, observando o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento para Jesus é a palavra de Deus, o Antigo Testamento é a voz de Deus. Você valoriza a voz de Deus? Através dessa reflexão, vamos finalizar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo, só tenho te louvar e te agradecer e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque agora tu nos mostra, Pai, a importância da tua lei, a importância, Pai, dos teus mandamentos, Senhor. Nos capacite para o cumprimento da tua lei, nos cubra com a tua graça, Senhor. E que cada um que esteja aqui assistindo, Pai, venha ser abençoado com teu espírito e capacitado para observar os teus mandamentos. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.